e como você pode organizar a sua resposta do ponto fraco. Aqui existe um leque de opções para você poder fazer, mas eu vou falar aqui um formato que eu acho que faz super sentido com 3 pontos, tá? Para você, na hora de for construir ali a sua resposta, você poder utilizar isso para facilitar na hora da entrevista de emprego. O primeiro ponto é o que a gente já vem falando aqui dentro desse vídeo, que é falar de tendência. Então, eu tenho uma tendência a... Aí você vai trazer a sua limitação, né? O seu ponto fraco. Para mostrar exatamente que você está respondendo a pergunta que foi feita. Qual é o seu ponto fraco? Eu tenho uma tendência a... Aí você fala o seu ponto fraco. E aí depois você vai trazer o exemplo. Então, eu tenho uma tendência a ponto fraco. Isso ficou claro para mim quando aí você vai trazer o exemplo. Algo como que esse seu ponto fraco te atrapalhou em alguma situação profissional. E depois de contar essa situação, você vai falar como que você controla isso. Então você vai falar, hoje em dia, eu sempre tento, e aí você vai falar o que você está fazendo para poder controlar essa tendência. Então, com esse formato, vai ficar super simples de você responder a pergunta do ponto fraco. Então, eu tenho uma tendência a... Isso ficou claro para mim quando... Aí você dá o exemplo. Hoje em dia, eu sempre tento, e aí você fala o que você está fazendo para poder controlar esse seu ponto fraco, essa sua tendência negativa aí que você tem já depois de ter descoberto qual é o seu temperamento, já depois de ter descobrido aí, tipo, percebido de fato quais são os pontos fracos que você tem dentro das histórias que você vai contar. Então isso pode te ajudar bastante. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como que eu já utilizei isso nas entrevistas quando eu fui demitido lá, 30 dias antes do meu casamento, e consegui o meu emprego 20 dias depois de ter sido demitido. Normalmente eu utilizava sempre, como eu falo para vocês, histórias. E eu tenho um processo de autoconhecimento, eu sei que o meu temperamento é um temperamento colérico. E os coléricos têm um temperamento, têm uma tendência a serem pessoas mais impulsivas. Então, o que eu sempre trazia, tá? Eu tenho uma tendência a ser uma pessoa mais impulsiva. Isso ficou claro para mim quando eu estava discutindo com um gestor sobre um candidato que fazia super sentido para a vaga, só que o gestor ele ficou preso ali querendo reprovar o candidato só porque ele não sabia responder a pergunta do ponto fraco. E aí eu fui discutindo com o gestor falando que mesmo ele não sabendo qual era de fato o ponto fraco, a gente poderia dar uma chance para ele poder conseguir contar isso depois, para ele poder explicar um pouquinho mais sobre o ponto fraco, porque a maioria das pessoas não tem uma formação para poder saber como responder isso de uma forma madura. E aí o gestor ficou discordando de mim, eu fiquei discordando, ficou ali um processo de uma briga, realmente a gente acabou se exaltando, eu me exaltei demais, realmente, fui muito impossível, falei umas coisas que eu não faria hoje, foi esquentando ali a relação e hoje em dia eu não faria isso de novo. Então, o que normalmente eu faço hoje? Eu já sei que eu tenho essa tendência a ser impossível e eu sempre tento controlar aqui os meus ânimos para poder respirar e ver a melhor forma de mostrar os meus pontos para o gestor sem ser violento na minha comunicação, sem brigar e sem desgastar a minha relação que eu tenho com o gestor, porque eu sei que isso pode mais atrapalhar em outras vagas do que de fato ajudar ali naquela situação específica. Então, eu já tento controlar essa minha tendência da impulsividade de ter uma comunicação às vezes um pouco mais objetiva e agressiva. Então perceba, aqui eu não tenho script, não sei se vocês repararam, não tenho script para esse ponto. Quando você tem uma história para contar, sempre, gente, facilita no processo de entrevistas, porque você vai lembrar da situação e você vai contar, tá? Aí o único ponto que você vai precisar é, eu tenho uma tendência a, você vai falar a sua tendência do ponto fraco, você vai trazer isso, ficou claro para mim quando, você vai contar a situação, e depois vai falar, hoje em dia estou fazendo tal coisa para poder controlar. Então é importante que vocês sigam esse framework aqui para poder responder essa pergunta do ponto fraco. E aí percebam que quando você traz uma história, a mesma história que eu contei para vocês dessa discussão que eu tive com o gestor, ela é uma história que ela pode representar outros pontos fracos também. Então, se, digamos, o gestor ou o recrutador perguntar, me diga 3 pontos fracos, com a mesma história, eu posso falar para vocês sobre impulsividade, sobre ira, que eu sou às vezes uma pessoa irada, sobre uma comunicação, que às vezes eu tenho uma comunicação mais agressiva, um pouco mais objetiva. Então, eu posso, tipo, utilizar a mesma história para poder exemplificar e mostrar outras tendências negativas, outros pontos fracos meus. Por isso que eu sempre falo, gente, o segredo está nas histórias e não numa lista de palavras-chave. Seria muito diferente a pessoa perguntar, ah, Rick, qual é o seu ponto fraco? Eu sou muito impulsivo, eu sou uma pessoa um pouco irada e eu tenho uma comunicação, às vezes, agressiva, uma comunicação um pouco violenta. Pronto, acabou minha resposta. É muito melhor quando você traz uma tendência
que você tem, você traz uma história que comprova essa tendência e você fala como que você tá hoje tentando controlar essa ira, essa agressividade, essa comunicação. E aí eu poderia estar falando até, né, tipo, li o livro sobre comunicação não violenta, estou tentando aplicar todos os pontos, de escutar primeiro, de entender quais são as necessidades da pessoa, o sentimento, e aí depois poder, tipo, conversar de uma forma mais madura, enfim, trazer vários pontos que eu já estou fazendo para poder controlar essa minha tendência negativa de ser uma pessoa mais impulsiva, até com a comunicação às vezes agressiva. Eu posso dar vários exemplos do que eu fui fazendo ao longo da minha trajetória para controlar um pouco disso, mas não quis botar isso aqui para não estender esse vídeo. Mas é importante que vocês entendam isso, tá? As histórias são um segredo. Quando você tem uma boa história, você consegue sim responder qualquer pergunta da entrevista de emprego e se destacar dos seus concorrentes.